sou o Sensei Elias, praticante de Karatê Shotokan já há 20 anos. Venho nesse momento, agora, pela vez primeira, gravar este vídeo de técnicas básicas do Karatê Shotokan. Acompanhe comigo. Postura corporal natural. O homem em pé. Os pés devem ficar à largura do ombro. Nós vamos iniciar pelas técnicas de soco, conhecida no Karatê como Shogozuki, Nidanzuki, que é acompanhado por socos consecutivos, parado, de uma forma parada, de uma forma estática, parado no mesmo lugar. Leve sua mão fraca adiante. A ponta dos dedos deve ficar alinhadas com a mandíbula, com o queixo, né? A outra mão deve ficar alinhada à altura da faixa. E aí, então, podemos aí iniciar o treinamento. Então, fazer a substituição das mãos, socando. Ao executar essa técnica, você não deve estender totalmente o braço. Primeiro, porque você não está socando em algum objeto, não está batendo num saco, num aparador de soco. Então, evitar os movimentos extensivos na sua totalidade. Tem que deixar o braço um pouco flexionado, mantê-lo não na sua extensão completa, mas de uma forma um pouco mais flexionada. Então, substitui-se, mas não estende o braço totalmente. Troca-se, mas não estende o braço totalmente. Isso praticando de uma forma individual. Então é muito importante manter esta linha, E as mãos não pode esquecer, tem que vir sempre à altura da cintura. Ela retorna sempre para o quadril. Sempre para o quadril, a altura da faixa. Sempre à altura da faixa. Essa técnica pode ser praticada também em Kibadashi, que é uma postura do cavaleiro, montado sobre o cavalo. Então, socando. Praticando dessa forma, vai desenvolver também resistência nas pernas, maior equilíbrio, controle, fortalecimento da região lombar e dos quadríceps, né? Da panturrilha, dos tornozelos, dos joelhos, um fortalecimento completo do corpo. Aumenta-se também o grau de dificuldade. A partir da quinta técnica já se começa a sentir um pouquinho. Para quem nunca praticou, com certeza vai sentir um pouco de dificuldade, mas são nos primeiros momentos. Vamos agora para técnicas de bloqueio. Técnicas básicas de bloqueio. Ageuki, bloqueio para o alto. Spawn.
acima da cabeça. A mão que está alinhando a cintura sobe, cruzando e bloqueando. A mão que está acima da cabeça abre para fazer a pegada e fecha quando desce. Abriu, bloqueou. Abriu, fechou, bloqueou. Abriu, fechou, bloqueou. Chama-se Ageoki. O braço deve ficar paralelo ao rosto. E o braço que bloqueia acima, o antebraço deve ficar declinado. Não pode ficar no ângulo de 90 graus, mas no ângulo de 45 graus. Para que não acumule a energia do golpe de sueli. Então, defesa, defesa. Próxima técnica de bloqueio. Vamos praticar agora um bloqueio chamado Sotouki. Bloqueio do Karate Shotokan realizado com o braço, técnica da Teme-Waza, de fora para dentro. Então, a mão fraca à frente, sempre inicia com a mão fraca à frente, a mão forte acima, paralela à cabeça, e faz um movimento circular de fora para dentro, dessa forma, substituindo o braço. O punho sempre à altura do maxilar, da boca, estendeu, subiu, junto. Movimento simultâneo. Faz esse movimento simultâneo. Os dois braços ao mesmo tempo. Técnica de bloqueio, Sotouki. Próxima técnica de bloqueio, movimento invertido, de dentro para fora, fazendo um movimento circular, de dentro para fora, de baixo para cima. Então, mão fraca à altura estendida à frente, braço estendido à frente, né? E aí, a mão que bloqueia, o punho deve ficar à altura do maxilar. Dessa forma. Foi lá atrás, puxa, bloqueia, puxa, bloqueia, puxa, bloqueia, puxa, bloqueia. Estendeu, bloqueia. Mesmo movimento, abre-se a mão para pegar. Ok, pegou, puxa, pegou, puxa, pegou, puxa, pegou, puxa. Oshioki é o nome dessa técnica. Deve ser praticada constantemente. Todos os dias, se for possível, deve ser praticada. São técnicas básicas e fazendo o movimento,
executando essas técnicas diárias, vai desenvolver uma resistência física, né, cardiorrespiratória, muito boa. Então vai trabalhar o corpo do indivíduo de uma maneira maravilhosa. Então é importante praticar. Vamos para a próxima técnica. Chama-se Gedam Barai. Bloqueio de cima para baixo. Perna separada. Valendo lembrar que todas essas técnicas podem ser feitas na postura do cavaleiro, que é Kibadashi. Perna separada 2 vezes a largura do ombro, quadril bem baixo, para aumentar a resistência, desenvolver um pouco mais da estabilidade, trabalhar toda a memória neuromuscular do corpo, fazendo ele trabalhar em harmonia. Então é importante ter isso em mente. Então vamos executar agora a técnica chamada Gedam Barai. Postura natural, para ficar mais fácil. Shuzentai, o homem em pé. Vamos lá. Braço fraco à frente, braço forte, mão, o dedão o polegar deve ficar voltado para a cabeça, e aí desce, fazendo bloqueio. De cima para baixo, fazendo todo o movimento circular, protegendo toda a região pélvica, né? Fazendo o movimento completo, criando um escudo, utilizando o punho. Então, bloqueia, 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 bloqueia. Chama-se Gedam Barai, técnica de bloqueio para baixo. Agora vamos treinar mais uma técnica de bloqueio chamada Shuto Uke. Shuto Uke. Então, a técnica de bloqueio chamada Shuto Uke, a mão deve ficar espalmada, o polegar virado para a palma da mão, os dedos unidos, desta forma, sem deixar fresta, desta forma. A mão fica espalmada. A postura do corpo deve ficar lateral. Então, os pés em forma de... Pode ficar a perna paralela. E aí, ficar no perfil. Peso do corpo na perna de trás, os pés em forma de L, né? Os pés em forma de L, para que possa, dessa forma, executar o movimento. Os pés devem ficar em forma de L. Dessa forma, forma de L. A mão fraca à frente, a mão forte à altura do diafragma. Dessa forma, a borda da mão para fora, a palma da mão num ângulo de 45 graus, vamos ficar para frente. Então, o movimento deve ser, palma da mão vai até a altura da orelha e volta. Fazendo como se estivesse fazendo um corte para fora. O corpo tem que estar bem reto, a base tem que ser baixa, né? Como chutou. 70% do peso deve ficar na perna de trás, para que tenha mobilidade de tirar o pé do lugar. Então, bloqueou, chutou o quê? Chutou o quê? Chutou o quê? Chutou o quê? Daí pode-se fazer alternando. Chutou, 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 chutou. Sempre a mão que está na altura do abdômen, do diafragma, ela vai à orelha, para que possa fazer o movimento completo e fazer o bloqueio
bloqueando o golpe do oponente, né? Cortando em círculo sem diagonal, de dentro para fora e de cima para baixo ao mesmo tempo, jogando o golpe do indivíduo para o solo em uma linha diagonal reversa, sempre transferindo o peso do corpo e fazendo o movimento. Esquiva e bloqueio. Esquiva e bloqueio. Os cotovelos devem ficar bem alinhados a 4 dedos da costela, da lateral. Palma da mão, como se estivesse segurando o coração na palma da mão. E movimento. Muito bem. Essa técnica chama-se Shuto-uke. Shuto-uke. É o bloqueio, né? Muito bem. Vamos para algumas técnicas de ataque. Primeira técnica de ataque, executada de maneira individual. Junta-se os pés, coluna reta, flexiona-se o joelho e chuta. Projeta o joelho à frente. Chama-se Maigiri, ou técnica de Kiryu-Waza. Chutou dessa forma. Deve procurar manter a altura para que não possa alternar e o oponente não veja a sua movimentação. Então chama-se Maigiri. Feito nessa postura, depois deve evoluir para a base de Zenkutsu Dashi. Chute à frente, chute frontal. Então, chuta, vai ajudar a desenvolver o equilíbrio. E volta. Zenkutsu Dashi. Chuta e volta. Deve projetar o joelho, ó. E chuta em direção frontal. E volta. Depois troca. Repete o movimento. Chuta frontal. Usa a linha do próprio umbigo como referência. E também a própria linha do queixo. Maigiri Judan e Jodan. Maigiri Judan. Quando projeta, o pé tem que ficar paralelo ao outro joelho. Aí volta. Encerra-se aqui a técnica básica de chute, soco, né? E bloqueio. Também pode-se evoluir a parte de socos, aumentar um pouco mais. Esquerda à frente. Treinar o soco com o braço reverso. Gyatsuki. Soca assim. Gyatsuki com o braço contrário. Mão fraca à frente. Puxa. Soca com a mão
iniciante, é importante focar logo no movimento. Aperfeiçoar o movimento, sem força e sem velocidade. Pura técnica, movimento. Tem que trabalhar o giro do quadril junto com o braço. A puxada, o giro do quadril. Lembrando de nunca estender o braço na sua plenitude, treinando para não machucar a articulação, cotovelo. Usa o quadril para lançar o tronco à frente e o punho. Chama-se Gyatsuki. Essa técnica é básica, é importante treinar. Depois de aprender essas técnicas paradas, tem que aprender as bases. Primeiro, o homem em pé. Natural. Kibadashi. Kokutsudashi. Zenkutsudashi. Usando sempre como parâmetro a largura dos ombros. Kokutsudashi. Os calcanhares ficam alinhados. Deve ficar os pés na mesma linha. Coluna reta. Peso na perna de trás. Desta forma. Fica reto. Quadrado. Dessa forma. Kibadashi. Literalmente como se estivesse sentado sobre o ombro do animal. É uma cavalgadura. Quadril reto. Coluna reta. Tronco relaxado. Força só nas pernas. O tronco em cima tem que estar relaxado. Daqui para cima, livre. Daqui para baixo, tensão total, segurando o peso do corpo. O braço tem que ficar livre para o combate. É importante. Tem que ficar livre. Livre para chutar. Ficar livre. É importante manter a liberdade aqui. Então, Shizentai, Kibadashi, Kokutsudashi, Zenkutsudashi, Zenkutsudashi, Kokutsudashi, Kibadashi. São básicos. Caminhar. Kokutsu. Passa os pés pelo outro. Mantém sempre o peso atrás. Sempre o peso atrás. Aí volta. Peso para trás. Kibadashi. Passa pela frente, como também pode ser por trás. Pela frente, por trás. Mas sempre as pernas juntas. É importante. Pode ser pela frente, como pode ser por trás. Mas tem que manter firme a postura, não perder o equilíbrio. Tem que ser feito devagar ao início, bem lento, para que possa desenvolver o equilíbrio e o domínio do corpo. Muito importante. Até que chega o momento em que participar do Kihon, fazer a técnica caminhando, em movimento, andando. Bom, espero que com este vídeo, para os que estão iniciando, possamos cooperar para o seu desenvolvimento em algum momento, em alguma situação, nas artes marciais, seja iniciante, principalmente iniciante que tem uma maior dificuldade.
voltaremos em breve com a próxima sessão de técnicas do Karatê.